Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve, audiência da Máquina do Conhecimento. A Máquina do Conhecimento 2025 está no ar aqui pela ATL TV, numa playlist mega especial para você que vai fazer prova do Enem, prova do PAV ou o vestibular da Universidade Católica de Pelotas. Tudo isso chancelado por Teorema e Colégio Gonzaga. Estamos no programa especial do PAV 2, é isso mesmo. E enfatizando aqui as disciplinas, os campos do conhecimento da biologia, da química e da física. E eu recebendo aqui nos estúdios da Cluster, ok? Eles, meu camarada Alan da biologia, Jô da química, meu camarada Alexandre da física. E a gente já dá o pontapé inicial aqui no programa falando sobre a prova do PAV 2. Vamos lá. Todo mundo já tem mais ou menos aquela noção de que quando chega no PAV 2, óbvio que a gente vai encontrar uma galerinha um pouquinho mais madura, que não é aquela galera que recém tá entrando no primeiro ano, porém, o conteúdo, ele é bem maior. Olha aí, hein? Um tom de terror, né? Mas não se aterrorizem. Tá bom, vamos falar de tudo isso e muito mais. Alexandre, como é que se comporta a física na prova do PAV 2, brother? Buenas, pessoal. Quando a gente fala de física no PAV 2, não vai ser muito diferente dos outros. A gente ainda tem uma prova extremamente contextualizada. A gente não tem mais aquele pedacinho que tu vai olhar a física e as questões a partir daqui. A gente vai trabalhar junto, por isso que a gente tá os três aqui. Boa. Dentro da nossa ciência da natureza, a gente vai ver questões que vão misturar as nossas áreas e a gente vai tentar ver se dá para ir mais para um lado, mais para o outro. Boa. Quando a gente fala especificamente da física, a característica é de que o PAV 2 tem muito mais espaço para questões teóricas. Olha aí, hein? Atenção. Tem muito mais espaço. A gente tem assuntos que são muito mais gostosos de serem trabalhados com alternativas, com teoria. Não que as contas não resistam. Atenção, hein? Mas a teoria é bem mais forte dentro do PAV 2. Atenção. Se liga na teoria. Então quer dizer que a galera vai encontrar ali uma questão mais de raciocínio. Ou seja, vai ter que parar, pensar como é que funciona a coisa. Aí imaginar, né? Como se fala na física, né? Vai ter que imaginar no ar a coisa acontecendo e aí tirar aquela conclusão. É bem por aí. É botar o aluno pra pensar. Boa. Aquele fonezinho anti-ruído que a gente tem, como é que ele funciona, qual é a física por trás daquilo. Atenção, todo aluno hein? que tá fazendo a prova conhece. É. Ou então alguma questão que envolve fenômenos ondulatórios, respectivos da visão. Boa. Quantas pessoas têm problema na visão? Super comum. Essas características. Sim. Funcionamento agora, a gente está saindo do inverno agora, mais ou menos, né? Processo de transferência de calor, são coisas do nosso dia a dia. O aluno vai abrir a prova e ele vai encontrar o dia a dia dele ali dentro. Pô, sensacional. Tô vendo aí que é ondulatória, é o que mais? Calorimetria, ótica. É bastante coisa. É bastante coisa, galera. Ô, Alan, biologia da mesma forma, né? Cara, Tipo, tava falando 50% do conteúdo. A gente tava falando aqui antes. Não vamos contemporizar, vamos ir direto com a galera. Vamos tirar o band-aid já. A coisa fica meio tensa, né? Quando a gente chega no PAV 2. Só que isso não é uma surpresa, porque desde o PAV 1 que a gente já avisa a galera, ó, galera, sim, terminou a prova, tá chegando a prova, ó, já no meio do ano a gente já vai avisando pra galera, ó, sim, agora tá molezinha, mas quando chegar no ano que vem, ó, não que a prova, não é que a prova fica mais difícil, cara. Não é isso, não é dificuldade. É quantidade de coisa a ser estudado. Tá? Volume. Porque é volume, cara. Exatamente, essa é a palavra. Então, assim, ó, como eu tava falando contigo, cara, 50... Eu não fiz essa conta direitinho, mas assim, ó, cara, metade do conteúdo de biologia tá no PAV 2. Tá, o que o cara vai encontrar? Toda cara, botânica. vai encontrar, assim, ó, toda a botânica. Meu Deus! Todo o reino animal. Meu Deus. Toda a fisiologia humana. E tecidos animais. E ainda um resquíciozinho, que é o meu modo de ver, era pra estar lá no PAV 1, que fala sobre micro-organismo, né? O PAV 1 a gente conversou já, fala sobre vírus, bactérias, né? Micro-organismos. E ainda tem uma galerinha ali que são os protozoários, as algas, que estão ali ainda no PAV 2, incluindo as doenças. Cara, e doença tem aos também montes, né, cara, falando. Porque dentro do reino animal a gente tem doença transmitida por vermes, né? Sim. Aos montes. E ali com relação aos protozoários, tem as doenças relacionadas aos protozoários. Sim. Então, assim, ó, além de ser um conteúdo muito denso, com, né, reino animal, reino vegetal, tecidos, fisiologia humana, e ainda tem essa parte que cobra um pouquinho sobre doenças. Mas não fiquem também tão preocupados assim, porque a galera, né, do Teorema, a galera do Gonzaga,
tá de olho nisso e a gente vai focar exatamente no que cai na prova, que é mais importante. Atenção, galera. Não fiquem, não criem pânico. Calma. Não. É muita coisa, mas a gente resolve. A máquina do conhecimento tá aqui pra isso. Enfim, Jô, da mesma forma, né? A química traz aí um cabedal de conteúdos. Então, a Química 2, acho que para qualquer prova de seleção de processo seletivo, a parte da Química 2 é um pouco mais complicada. Acho que não é tanto em termos de quantidade de conteúdos, como é na biologia, mas em termos de aprofundamento dos conteúdos. Sim. Porque a maior parte da Química 2, ela é a fisicoquímica. Ou seja, aquelas questões que o professor Alexandre falou, normalmente são articuladas entre os dois, porque a parte de termoquímica, calorimetria, dá para fazer um baita gancho ali. Sim. Mas então a gente tem ali no PAV 2, vai de estequiometria, eletroquímica, e aí a gente passa por termoquímica, cinética, depois a gente vai conversar um pouco. Mas acho que é isso. É a questão da dificuldade, tem muito cálculo, as unidades, a mesma coisa. Sim. A gente tinha falado lá no PAV 1 ali da questão da física, ela vai aparecer aqui na química, no PAV 2. Tá, então quer dizer, a química vai pegar muito mais a galera pelo aprofundamento das coisas. Exato. Pô, pega uma estequiometria aí, balanceamento, e aí tem que fazer um cálculo, e errou uma coisinha, uma vírgula, e cálculo com vírgula, né, cara, que a galera tem que ficar ali ligada também, enfim, unidades. Enfim, galera, vamos começar com conteúdo e a gente vai começar aqui com o quê? Vamos começar com a química. Jô, então vamos dar o pontapé inicial contigo, tá? Vamos às dicas, os tópicos de química para PAV 2. Então, galera, quem tá aí estudando, né, se preparando para a prova, trouxe aqui para o PAV 2 a questão da termoquímica. Dentro da fisicoquímica é o mais tranquilo, eu diria, da gente fazer as questões. Dentro da termoquímica pode vir com os gráficos, acho que isso é uma característica da prova de Química 2, porque ela vem com gráfico, tabela, ela pode aparecer com isso. Boa. E aí eu posso ter os gráficos de reação endotérmica, exotérmica, né? Reação exotérmica libera calor, endotérmica absorve. Acho que tu tem que dar uma ligada nisso aí, assim, nesse conteúdo. Depois, falei ali da questão das unidades, Soluções trabalha muito com isso. Quando aparece a unidade de grama por litro, tá falando de concentração comum. Quando a unidade aparece em mol por litro, tá falando de concentração molar. E isso, às vezes, é um problema que o pessoal confunde. Não o nosso, porque a gente já estuda essa prova e já fala pra ele, olha, te liga nisso aí, porque isso aí tu tem que saber, senão tu vai te atrapalhar por uma coisa que, às vezes, pouca, né? Não é o conhecimento que tá ali, é a coisa da atenção, do nervosismo que tem a prova também. Então, eu falei de gráfico, né? Por exemplo, o coeficiente de solubilidade é um gráfico que pode te aparecer, né? Ou em forma de tabela. Quem são as soluções insaturadas, saturadas, supersaturadas. Acho que tu podia dar uma olhadinha boa nisso aí, que isso sempre vem. Boa. Show de bola. Para além disso, equilíbrio químico, que aí a prova vem num tom mais teórico, porque ela vai falar de deslocamento de equilíbrio, como é que a temperatura, pressão e concentração vão deslocar o equilíbrio de uma reação química. Boa. É o princípio lá do Le Chatelier, né, que a gente fala. E depois um clássico, né? pH... Olha aí, hein? Atenção, pH, hein? Né? Então a escala de pH, se aquela solução, né, aquela substância, aquele meio tá ácido ou tá básico, a gente sabe que a escala de pH vai de 0 a 14, em que valores menores do que 7 tem característica ácida, valores maiores têm uma característica básica ou alcalina, também pode vir com essa nomenclatura, né, que tu falou lá no PAV 1, a questão dessas nomenclaturas, e pH 7, pH neutro, certo? Acho que tu pode dar uma boa olhada, assim, ó, poucas as provas do PAV que não apareceram com uma questão de acidez, basicidade, pH e pOH. Calcular, né? Calcular o pH, calcular o pOH ali. Exatamente. Lembrando que o pH ele tem relação com a concentração de H+ da solução, né? Então é o menos logaritmo da concentração de H+. O pOH, então, tem relação com a concentração de hidroxilas na solução. Então é o logaritmo negativo, né, de OH liberados na solução. E a gente sabe que pH mais pOH é igual a 14. Né? Pode vir aparecer com essas fórmulas aí também para ti. Atenção, acho hein? que é isso, hein? É só tudo isso. Atenção, só galera. Tudo isso e muito mais. Agora vamos pra física. Vamos lá, Alexandre. Vamos pegar física em
passar um pouco algum conteúdo, alguma coisa que a galera certamente vai encontrar nessa prova, Alexandre? Vamos tentar contextualizar um pouquinho. Vamos. Vai pegar natureza, que é estudar física. Boa. Primeiro ano, movimento. Atenção. Sólidos e líquidos, Boa. movimento. Boa. Terceiro ano, elétron. Tá. Eletricidade. E todo o resto da natureza tá aqui. E todo o resto de toda a natureza está agora aqui que eu vou falar No pra PAV vocês. 2. A gente começa com temperatura, calor. Sim. São chutes muito bons. Sempre. Calorimetria, como é que o calor saiu do gelo, foi pro refri, Boa essa. aumentou a temperatura. Sempre vai cair, sempre vai aparecer. Então, calorimetria é um assunto muito importante pro pessoal revisar. Sempre. Depois de calorimetria, dá uma quebrada legal porque a gente vai pra ondas, que parece Olha. que não tem muita relação. Ondas, aparece muita teoria. Olha muita aí, hein? questão teórica. Dentro de ondas, vale destacar um tópico específico que é o som. O som. Atenção, hein? Ondas Propriedades sonoras. de ondas sonoras, altura, intensidade. E vem gráfico nisso, né, e vem cara? bastante gráfico. E- A intensidade sonora é a escala de Bell, que é um logaritmo. Ah, olha o logaritmo aí, gente! De novo. Então não adianta. O aluno tem que conhecer, ele tem que ter uma boa base teórica para ir fazer. Sim. Por mais que seja contextualizado, tem uma hora que não tem como escapar, né? Certo. Ali no finalzinho, depois de ver tudo isso, a gente conversa sobre ótica. Boa. Ótica, luz, lentes, espelhos e o olho humano. Então hoje aqui eu trouxe uma questão de olho humano pra gente conversar um Vamos pouquinho. lá, bota aí na... Então aqui na questão, ele te dá uma contextualizada, de uma forma geral. Muito cuidado pra ti que tá olhando a questão. Essa figura fui eu que coloquei aqui. Atenção, ela não hein? faz parte. Ela não faz parte da Esse questão. conhecimento é teu. Certo. Tu tem que ler a prova já sabendo isso daí. Tendo na cabeça essa imagem aí, né, cara? Tendo essa ideia. Aham. Vamos revisar um pouquinho. Então, a ideia é descobrir qual alternativa que está descrevendo corretamente os defeitos da visão. E ali do lado a gente tem os defeitos, hipermetropia e miopia. Boa. Elas são referentes ao tamanho do olho. Na hipermetropia, a gente tem o olho um pouquinho mais achatado, então a imagem é feita depois. No quadro de baixo, a gente tem a miopia, o olho um pouquinho mais alongado, então a imagem é feita antes. Aham. Como a gente corrige? Se no primeiro caso a imagem é feita depois, a gente fecha os raios antes, bota uma lente convergente. Se no segundo caso da miopia a imagem é feita antes, abre os raios, bota uma lente divergente. Boa. Então tu vai ler as alternativas ali e vai ver qual que descreve. E aí vai te embananar, vai te trazer miopia numa, hipermetropia noutra, vai te trazer outros efeitos da visão, coisas que envolvem o olho humano, como catarata, várias outras características, e tu tem que estar atento. Tem que ter o teu conhecimento científico, é bem conteudista. Quando tu termina de ler ali, tu vê que a que descreve perfeitamente é a letra C. Isso não é uma questão isolada, tá? Aparece de seguido. Bastante a gente vai ver olho humano. Atenção, hein? Um assunto E esse importante. tipo de questão aí que a galera tem que prestar atenção também muito no comando da questão, né? Porque ele vai te botar lá toda uma contextualização, tarana, te conta uma historinha, te carrega pra um lado e pá, vai te perguntar uma, sei lá, uma outra coisa. Lentes, a lente pra miopia é qual o tipo que se usa? Seja como for, né, cara? Perfeito. Comando da questão, ele é matador sempre, né? Sim. Como a gente tá falando do mesmo ano que a gente estuda lente e espelho, elas Olha ainda aí. podem aparecer junto. Bah, olha Já aí, apareceu aquelas ideias daquelas séries que a gente vê de pessoas tentando fazer fogo com palha. Sim. Como é que tu vai usar? Que lente tu usa? Que espelho tu olha aí, usa? cara. Então é tudo misturado, é uma salada de fruta. É o comando que vai te orientar. Boa. Começa por ele. Lê primeiro o comando, retorna na questão. Se o enunciado não é tão grande, te dá o luxo de ler 2 vezes. Por favor. Mas se não, lê o comando, dá uma olhadinha. Massa. Igual tu já passou os olhos pela questão, não tem número nenhum. Começa por essas. Boa. Começa por essas. Deixa essa continha pro final na parte Pô, física. sensacional, hein? Atenção, dicas de ouro, hein, do Alexandre. Pulamos direto da física para a biologia, meu camarada Alan. Vamos passar aí, então. Já falamos aí praticamente todos os conteúdos aí que são abordados para o PAV 2, né? Ou seja, o que a galera vai ter que ficar ligada e antenada, né? Todos os conteúdos. É importante, a prova do PAV, ela é conteudista, ela vai tratar disso. Apesar de trazer uma carga contextual, ela ainda é bastante conteudista, né? A professora Jo falou sobre pH, né, no último slide dela. Olha aí, hein? E eu me lembrei que já caíram algumas questões que falam sobre pH também, relacionando química e relacionando o sistema digestório também. Olha aí, hein? Né, cara? Porque quando a gente fala em sistema digestório, a gente tá falando de 3 lugares que acontecem a digestão, né? Na Sim. boca, no estômago e no intestino delgado. Boa. E em cada um desses 3 locais, os sucos digestivos, eles funcionam com relação a pH diferentes.
Boa. Na boca, um pH neutro, né? No estômago, um pH ácido, por volta de entre 2 e 3. E no intestino delgado, um pH básico, por volta de 8. Então tem que ficar ligado nessas contextualizações, misturando conhecimentos de biologia, física e química, né? Muito bom, hein? Então, falando um pouquinho de fisiologia humana, tem a parte dos animais, mas eu trouxe aqui uma coisa que aparece com uma frequência muito grande e que a galera não gosta muito, Marcinho. Vou te dizer que a galera quando não fala, gosta muito, hein? quando fala um pouquinho de plantas assim, Sim. cara, É que a galera não enxerga a coisa acontecendo. A beleza das plantas, a importância, a produção de oxigênio, Exato. a biodiversidade. É isso. E repare que está contextualizando essa questão também com a vegetação aqui da nossa região, Boa. né, de Pelotas, né? Boa. Então ele fala da reserva de uma Mata Atlântica, enfim, uma hidrelétrica que vai acontecer, plantios empresariais de, agora prestem atenção, pinos, soja, milho, maçã e outras monoculturas. Boa. Então ele pergunta ali, ó, em negrito, os vegetais citados no texto pertencem respectivamente aos grupos D. Então repare que tanto no PAV 1, como no PAV 2, como no PAV 3, a gente precisa realmente ler o comando com uma cautela, com uma calma, né, para saber onde tu encontrar no texto o comando da questão. Ele está perguntando ali os vegetais citados no texto. Quais são os vegetais citados no texto? Pinos, soja, milho, maçã. Bom, cara, a gente tem 4 grandes grupos de plantas, Sim. né, no reino vegetal. A gente tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são os musgos. Boa. Não tem como errar, são os musgos. Sim. Pteridófitas, eu falo pra galera, cara, tem algumas plantinhas das pteridófitas, mas quando aparecer na prova vai aparecer samambaia. A samambaia, galera. cara, a samambaia. A plantinha da casa da pteridófita. vovó, aquela que fica Exato. pendurada. Não, né? peraí. isso. Casa da vovó não ganha o samambaia. Você respeita. aqui! Peraí. Que eu gosto dessas samambaias. Eu adoro também. Eu tenho né? uma samambaia lá em Tem casa. uma Ah, viu? Precisa ter água, muita água, hein? Isso. Atenção. E detalhe, local sombreado. Boa. Tanto briófitas como pteridófitas são plantas que não podem ficar o dia inteiro debaixo do sol. Aham. Tá? Elas possuem seus gametas com flagelo, então elas precisam se deslocar com o meio aquático. Mas isso é bem detalhe. Quem são as gimnospermas? Atenção. Bom, são araucárias. Existem alguns exemplares aqui na nossa região, mas na serra tá cheio Sim, das araucárias, sim, sim. né? É São elas endêmico que de lá. produzem, né, o pinhão. A galera tanto consome no inverno aqui, eu né? não gosto muito, mas Eu enfim, a também galera não, gosta a galera pra gosta, caramba. eu É uma também. batata, né? É. Mas tá ali. Eu também não... São enfim. elas. E são as gimnospermas, né? Então tem as araucárias, as coníferas de uma maneira geral, tá? As arvorezinhas de Natal, Boa. sabe? Os pinheiros, Pinheiros. tá? E as angiospermas, cara, é aí assim, sim. ó. Se não é musgo, briófita, Tá. se não é samambaia, que é Tá. pteridófita, se não é a arvorezinha de Natal, os Tá. pinheiros, cara, é É, angiosperma. angiosperma. Quais são as características? Tem flores e Boa. frutos. Tá. Então, eu não sei que planta é essa. Cara, é musgo. Não é musgo. Não é pinheiro. Não é samambaia. É angiosperma. Tá bem. Tá? Então, seguindo esse raciocínio, o pinus ali é uma conífera. É uma gimnosperma. Todas as outras, ó, reparem, não é musgo, Sim. não é samambaia. Sim. Então, o que elas são? Angiospermas. Angiospermas. Então, respectivamente, a gente tem que achar essa resposta. Então, primeiro pinus, que são as gimnospermas, e depois a galera toda ali são angiospermas. Tá. Então, chegamos na resposta letra, deixa eu ver que eu tô seguindo. Letra B. B. Letra B, exatamente. O pino são as gimnospermas e o restante são todas angiospermas, porque possuem flores e frutos. Cara, conteudista Beleza? total, né, brother? Muito, Ele pode te muito. dar ali um texto falando sobre a biosfera, a Mata Atlântica, Exatamente. o sul do estado, seja como for, e pum, direto. quem Quais são são elas? essas, quem são essas. Exatamente. Ou seja, tem que saber a característica das coisas. E essa, senão vai. essa é a grande dificuldade que a gente vinha comentando aqui em tom de brincadeira do PAV 2, né? Agora, falando sério, né? É extremamente grande o conteúdo, né? Então, o aluno tem que se preocupar com a parte da botânica, se preocupar com a parte do reino animal, se preocupar com a fisiologia humana, se preocupar com os protozoários, se preocupar com os tecidos. Aham. Cara, É coisa, é galera. muita coisa. E não tem jeito, né? Tem que sentar, como a gente falou lá no PAV 1, Boa. sentar, fazer os exercícios. Pegar as provas anteriores do PAV, né? Boa. Cara? Assim, ó, porque não tem jeito melhor de tu entender uma prova, tu tem que fazer as questões dessa prova. Então peguem com calma, quando der um tempinho, as provas anteriores, Aham. refaçam todas as questões, porque vocês vão ver que tem um padrão ali. Aham.
tem Sim. um padrão. Sim. Então, assim, ó, a gente consegue direcionar o estudo do aluno com relação ao conhecimento que a gente tem das provas anteriores. Não, cara, é a repetição, né? Faz e pega o jeito de fazer. Pronto. Né? E não só pega o jeito de fazer, mas também é aquele tipo de coisa, né, cara? A gente tá aí tratando com um adolescente que não tá na fase inicial, já tá um pouco mais maduro, já tá começando a enxergar de outra forma a prova, já né? passou pelo pavio, então já quebrou aquele gelo inicial, Sim. né? Ele já entende mais a prova, ele já Sim. entende que para resolver realmente as questões ele precisa estudar. Aham. Né? Não Já tem começa a fazer outro os jeito. cálculos ali de quanto que vale a prova. Exatamente. O peso, até porque tem pesos diferentes, o PAV 1, o PAV 2 e o PAV 3. Sim. Né? Então a galera tem que ficar ligada nisso. Exatamente. É isso aí. cara. É a máquina do conhecimento, galera, te passando o melhor, as melhores dicas. Esses mestres aqui do Teorema e Colégio Gonzaga. Então, assim, ó, se perdeu alguma coisa, volta e vê de novo. Perdeu de novo, volta e vê de novo. Não entendeu? Volta e vê de novo. Sem problema nenhum. Está aqui na TLTV, a máquina do conhecimento que vai ficando por aqui. E a gente se vê numa próxima. Tchau. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na máquina do conhecimento. Videocast.